Olá, sejam bem-vindos ao Em Questão Cast. Eu sou o Luciano Souza e esse é o nosso 9º episódio. Antes da gente começar, eu queria agradecer aos 4.100 inscritos no canal. Queria agradecer muito essas pessoas que têm nos assistido, que têm nos acompanhado, né? E tem muita pessoa comentando já sobre os conteúdos que estão aparecendo, né? Esperando os novos conteúdos. Eu agradeço você que tem se inscrito no canal, que tem compartilhado com as pessoas para poder estar divulgando o Em Questão Cash. Muito obrigado você. E aquelas pessoas que estão assistindo que não são inscritos, se inscreva no canal, compartilhe, curta e aperte o sininho para novos conteúdos, tá? Queria agradecer também aos nossos apoiadores, né? Que sem eles a gente não estaria aqui fazendo o Em Questão. Então eu queria agradecer a G5M, a Gcali, Mercadinho Baratinho, LD Tech, a LTS, Síndicos, Kit Gás Brasil, Renil Tecnologia e a Estação 80. Pessoal, hoje a gente continua fazendo aquela dobradinha, mas com uma convidada ilustre. Mas antes eu queria apresentar de novo o nosso amigo Anderson da LTS. Olá, pessoal, uma satisfação estar aqui novamente aqui nesse podcast que está dando aí uma grande revolução aí nesse mundo de condomínio aí. E hoje a gente tem uma advogada experiente aí na área condominial, a doutora Carla. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer estar aqui com vocês hoje e eu espero poder colaborar aí para os assuntos que a gente... Doutora, pode ficar tranquila que você pode ficar solta aqui. Estou estreando hoje. Eu sempre falo que aqui é uma conversa de amigos. Sim, né? sim. E a gente tirou um pouco esse negócio de juridiquês, até para que as pessoas entendam, porque se você sabe e convive com isso, né, sabe que na área condominial esse negócio de ficar falando parte jurídica, sendo muito técnico, muitas pessoas se perdem com isso. E nem entendem, né? Não entende e acaba sendo o ano inteiro, enquanto protelar aquele síndico que não fala o português claro para a pessoa, ela vai ter aquela questão que ela vai questionar sempre, né? Eu sempre falo, né? Não só o síndico, mas o advogado, principalmente, ele tem que atender a demanda de uma forma clara, objetiva, para que aquele seu cliente possa realmente ter uma situação com clareza do que precisa, do que não precisa, a orientação do dia a dia, porque o condomínio é dia a dia, é o cotidiano, é a vida real, né? E doutora, vamos lá, que senão daqui a pouco eu tenho gente do canal falando assim, apresenta a doutora, ela tem que se apresentar. Doutora, fala um pouquinho da sua vida, da carreira, como que foi, como iniciou. Fala um pouquinho de você pro pessoal. Então vamos lá nos meados dos anos 91. Aí. Já tô revelando minha idade, mas não tem problema. Olha, eu brincava na rua nessa época, viu? Ah, tá. Sei. Eu sempre tive duas profissões, né? A primeira, eu fui policial militar, né? Durante 13 anos, era sargento da PM. E nesse meio tempo, enquanto eu estive lá, fiz a faculdade de Direito, passei no exame da ordem e aí decidi pedir exoneração e fui para a advocacia. Nossa, doutora, e na polícia militar você não tentou seguir alguma coisa na carreira? Não. Sargento? Chegou um estágio que é um divisor de águas na vida da gente, né? E aí o direito... me tocou, já começa ali, daí falei, não, eu preciso agora tomar outros rumos e seguir em frente. Acho que cansou, eu levava muito preso na delegacia, aí olhava para aquele outro lado e falava, não, eu vou estudar, eu vou fazer direito para ficar daquele lado de lá. Claro. Talvez, mas não foi né? essa. Foi para a área condominial. Foi para a área condominial. No começo a gente acaba fazendo um pouco de civil em geral e caí aí em 2010... advogando para a área de condomínios e não saí até hoje. Então, são quase 15 anos. Quase 15 anos. Quase 15 anos aí, né? E doutora, nessa área condominial, teve alguma dificuldade no início? Alguma coisa que, assim, falou, puxa, não consigo levar ou foi de boa? Então, no começo, parece ser fácil, no começo. Mas depois você vai vendo que tem as suas peculiaridades, tem alguns detalhes que só quem é da área condominial, advogado atuante mesmo,
sabe fala. os meandros e os detalhes que essa vida, né, condomínio. dessa área do direito exige, né? E a gente vê isso no dia a dia, no processo, lidando com as situações de fato real, da vida real lá do condomínio, porque às vezes um problema, ele às vezes se resolve numa conversa, né? E judicializar às vezes não é a saída, a gente sabe como que funciona e sem contar que está todo mundo no mesmo ambiente, a moradia de todos ali, e você judicializar acaba piorando a situação. Sim. Já tem a questão dos inadimplentes, né? Que o síndico, por obrigação legal, precisa estar cobrando e não Já havendo tem acordo. essa saia já justa tem essa saia justa, dentro né? do condomínio. Então imagina né? se o síndico for judicializar um problema de barulho, um problema com o cachorro, um problema de garagem, um problema, né? Uma coisa, doutora, já que você falou nesse ponto, depois o Anderson vai te perguntar algumas coisas referente a condomínio. Essa semana eu me deparei com uma situação que eu achei aquilo ali e falei assim, poxa, o juiz vai fazer isso mesmo, que é conciliação ambas as partes. Nossa, o síndico já faz isso durante o ano inteiro e o juiz faz de novo. Sim. Né? Ele faz. pede. Ele tenta mais uma vez, porque você está num ambiente aí diferente do extrajudicial, daquele âmbito né, do condomínio. E processualmente, essa formalidade ela é prevista no Código de Processo Civil. E tem juízes que já entendem que se não entrou casos, de acordo até ali, vamos pular essa parte. Mas tem juízes que preza pela conciliação e mesmo assim ele tenta. E o mais engraçado, né, que vamos supor, você colocou lá, o advogado vai e aí solicita o preposto, né, solicita a pessoa das partes para poder participar, ou o síndico, alguém que ele indique para ir, fora a pessoa que é para fazer a conciliação da unidade. E se a pessoa faltar, se eu ou o advogado faltar, eles cobram multa. Agora, se a pessoa não for, eles não cobram. Sim, não deveria ser o contrário isso? Não. É assim. A partir do momento que o juiz manifesta ou alguma das partes manifesta a vontade de conciliar, é a gente, né? De conciliar, ele fala, ok, então vamos designar uma audiência para fazer essa conciliação. Então, a partir desse momento, o juiz entende que há interesse. Vai ser feito uma pauta de audiência, dia, data, né? Horário. Aí, se uma das partes não comparece, isso onera o judiciário, não só pela perda do tempo, mas também pelo custo do conciliador que vai estar lá, que na maioria das vezes é um conciliador, né? Não é o juiz. Algumas vezes já é audiência diretamente com o juiz, mas normalmente é um conciliador. Então isso, até para que haja, né, uma seriedade naquele ato, falou, olha, vocês requereram uma audiência para conciliar e não apareceram. Né? Outra coisa que eles acabam alertando, se quer uma audiência de conciliação, já tragam uma proposta concreta para viabilizar isso. Sim. Porque senão é perda de tempo para todo mundo. Né? E aconteceu, não foram. Então. É ruim isso, né? Isso é complicado. Ô Anderson, vou te dar a palavra. Você quer aproveitar e falar o tema? Eu passei o tema e deixei para você falar. Você quer falar o tema? Ou você quer deixar num bate-papo entre amigos? Um bate-papo. Assuntos jurídicos. Assuntos gerais de condomínio, né? Os assuntos. E até seguindo o gancho do que a doutora aqui colocou, uma questão que bate muito, doutora Carla, é assim: muita gente nos condomínios acreditam de que eu só tenho esse apartamento, então eu não tenho preocupação, não vou ficar sem minha casa. O inadimplente hoje, né, pelas novas leis, né, com a atualização do Código Civil, hoje, a pessoa que tem um único imóvel e ela é inadimplente, ela perde esse imóvel
Se ela não quiser nenhum acordo, porque tem pessoas que passam dificuldade, e isso até corrobora muito aí na história de vamos sentar, vamos tentar fazer uma conciliação. Mas tem aquelas pessoas que eu falo que é o devedor profissional, né? Ele se vale muito da lei, fala, não, na lei diz que eu não vou perder minha única casa. O que é a real, até para que todo mundo saiba, qual é a real da cobrança do condomínio? Então, a cota condominial, ela é um rateio para fazer frente às despesas do condomínio. Não há lucro, né? É diferente, o condomínio é diferente de uma empresa, tá? Então, simplesmente há a arrecadação daquele valor para pagar as despesas do condomínio. E essa despesa, ela tem uma característica jurídica, que a gente chama de propter rem. É uma dívida propter rem. Ou seja, a dívida não é do devedor. A dívida é da unidade. E a unidade responde por este débito. Então, aquele inadimplente que está protelando o pagamento de uma, né, da sua dívida de cota condominial, porque isso vira uma bola de neve. Por quê? Porque tem os encargos, juros, correção monetária, multa, honorários de advogado. Então, isso vai tomando um volume muito grande que chega num determinado momento que aquele devedor acaba não tendo, né, condições de, no seu dia a dia, cumprir a sua obrigação mensal, porque ela continua, e também fazer um parcelamento, né, eventual um parcelamento para pagar essa dívida. E aí, chegamos aí até nos finalmente, que isso já é lá na frente de um processo longo, né? Que se for cobrança é um pouco mais longo, se for execução é um pouco mais rápido. Mas o final é sempre esse. Penhora do imóvel, vai para leilão e a pessoa perde sua unidade, infelizmente. A gente acompanha alguns casos que tem acontecido assim. Aí é doloroso de... A gente tenta ajudar, né? Mas quando o cara deixa a cota passar anos, né? Porque tem casos do cara passar anos. Eu tenho um caso de apartamento que o cara comprou o apartamento e nunca pagou, né? Então não tem como fazer. Se o cara não procura a gente para negociar, não tem o que fazer. Sim. Né? Então é um caso... É até ruim de lidar com isso. Né? E uma questão também, doutor, é assim... tá bom. Ele quer fazer um acordo. O condomínio, sempre essa também é uma questão. Sim. O condomínio é obrigado a aceitar o molde que ele quiser ou é algo de consciência? A gente falou isso no outro episódio. Sim. Que eu falei aqui, e eu falei isso no Condomínio Net do Peterson Gomes, que ele perguntou para mim assim, Luciano, o cara não necessariamente, o síndico pode parcelar uma dívida em 90 meses, 60 meses, que for. Eu falo assim, e solicitar o conselho. Ele falou, eu acho que não precisa. Se for uma coisa que ele entendeu ali que o cara precisa fazer para ele não perder a unidade dele, não tem um porquê não fazer. Doutora, teve gente me procurando, você falou que podia. Eu falei, mas não é assim. Vamos ver o caso. Caso a caso. E aí o cuidado que eu sempre oriento leva para a Assembleia. Como nós vamos parametrizar a nossa cobrança, como nós vamos fazer os parcelamentos, né? Até quantas vezes casos isolados serão decididos entre o síndico, conjuntamente com o corpo diretivo, né? Conselho, para que não haja nenhum tipo de favorecimento, né? Porque a gente precisa também separar o joio do trigo. Sim. Tem aquele devedor contumaz e tem aquele devedor que eventualmente ficou desempregado, precisa, né, de uma ajuda, um auxílio. E eu sempre falo, o condomínio é uma família, né? E dentro disso, eu acho que também cabe, né, esse cuidado, esse olhar mais atento para aquele devedor que está numa dificuldade um pouco maior, né? Cada caso é um caso, Cada caso é um caso. E outra coisa, Anderson, te cortando,
Só para falar para vocês, pessoal, a gente já se consultou com a doutora Carla, já fez muita consultoria para nós aqui, tá? Muita. E eu lembro de uma coisa que eu perguntei para ela, que o conselho queria fazer, e ela falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Lembra, doutora, quando eu perguntei para você assim, ó, querem fazer uma feira de quitação do condomínio. Aí você falou, não abre esse precedente, que o nego que tá devendo 10 mil vai falar assim, 4 pagas. Não faz isso. Por isso que eu alerto. Qualquer tipo de parcelamento, para parametrização de acordo, é importante levar para uma assembleia, né? Discutir com o conselho e, caso a caso, aquilo que fugir da regra do que for estabelecido como possibilidade de concessão de um parcelamento, sempre tomar decisão em conjunto. Porque, senão, as coisas vão se soltando, Vira um bolo de neve, né, doutora? E o condomínio, infelizmente, o síndico, no final do mês, vai ter que pagar as contas. Doutora, uma coisa que eu e o Anderson sempre conversamos referente a isso, né? Hoje, o síndico ele não pode falar que ele não tem como resolver alguns assuntos jurídicos, não, burocrático, financeiro do condomínio, até porque se tem hoje mercado, se tem hoje uma feira dentro do condomínio, tem condomínio que tem loja, tem condomínio que tem padaria, então isso gera tudo um valor para o condomínio, ajuda o condomínio nesse sentido, entendeu? Então eu tenho certeza que uma boa gestão, olhando as contas, fazendo tudo bonitinho, pagamento das empresas lá certinho, tudo certinho, ele consegue ajudar o morador. Né? Como a gente eu sempre conversei com vocês sempre isso, e eu vou falar, pessoal, enchi o saco da doutora de final de semana, viu? Ela atende. Até na praia, viu? Até na praia ela atende. Atendo. Vocês que procuram aí uma advogada boa do condomínio, ó, doutora Carla, ela atende até na praia. Quando ela estiver na praia, ela atende. Não, mas vai ter aquele sonzinho assim no ambiente, no fundo, mas a gente atende. Uma vez eu liguei para ela e falei assim, doutora, você pode me ajudar? Posso, mas vou te mandar uma foto. Eu falei, caramba, doutora, não precisava nem falar que você tá, não faz inveja, não. Mas isso é legal, que mostra o compromisso, né? Não. Eu sempre falo, quando as pessoas fazem aquilo que gosta, você percebe. Sim. E aí são especialistas, sim, né? E a doutora Carla, você nota nisso aqui, o gosto que se tem pelo jurídico, né? Na verdade, o que é assim, o que eu entendo, né, um pouco, né, da situação ali do condomínio. Os problemas acontecem nos horários mais bizarros que a gente, né, não é uma empresa que vai acontecer as coisas... No horário comercial. No horário comercial, não. Os problemas acontecem fora do horário. Sim. Na maioria das vezes, fora do horário. É final de semana, é de madrugada. Então, se a gente não tiver esse olhar de cuidado, né, de atenção com aquele cliente, né, que o nosso cliente é o condomínio, não é o síndico, já que fique bem claro, o nosso cliente é o condomínio. Então, a gente precisa estar atento, né, e ter essa disposição, essa disponibilidade de estar realmente no momento em que ele precisa. E isso é um grande diferencial da doutora Carla. Olha que não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Vou fazer um corte do que ela falou. Quando o síndico contratar um jurídico, o jurídico é para atender o condomínio. Exatamente. Não é a demanda do síndico. Ele tem a prerrogativa dele, ele tem o acesso diretamente com o jurídico, mas ele tem que disponibilizar isso para os moradores. Né? Porque não ajuda só ele, ajuda todo mundo. Sim, né? E uma questão agora também, aproveitando esse gancho, né? Essa sua deixa, é muito importante o condomínio, nas assembleias, trazer a posição dos processos. Não só de inadimplentes, né? Porque isso também é a parte financeira, é muito importante, mas também todas as outras demandas que envolvem o condomínio. Às vezes, é alguém pedindo anulação de uma multa, a cobrança ou um título de um prestador de serviço que, por algum motivo,
Então, assim, são as demandas que envolvem o condomínio, elas são muito mais abrangentes do que a gente imagina. Não se Sim. restringe só à cobrança de cotas condominiais, Sim. né? Ação de vícios, quando há... Não, a gente sabe disso, doutora, porque ultimamente tem se mudado muito essa característica, principalmente Sim. a LTS, né? Ela tem feito um trabalho de divulgação. E a divulgação ela contribuir com os moradores e explanar isso para eles, né? Falar para eles, ó, isso aqui é de vocês, o que vocês querem fazer? Mesmo, eu sempre falei, a gente fala aqui no podcast, o síndico ele tem várias prerrogativas que ele pode tomar uma decisão, mas que ele depois fale com o pessoal, ele explique o que está acontecendo. Processo, a gente teve um caso que a gente falou aqui, não sei se não foi no episódio 7 ou no 6, né, Anderson? Que Sim. foi o caso daquele condomínio da ET, né, que foi solicitado alguma documentação para o síndico, ele não apresentou, e assim vai, doutora. É que tem gente hoje, que a gente vê aqui no mercado, ele acha que ele foi eleito, então ele é um cara que ele manda e acontece. E a gente tem um episódio que a gente fala, o cara cuida de tudo, mas ele não é dono de nada. Dono. Aliás, a responsabilidade do síndico, ela é triplicada, porque, né, os condôminos o elegem, né, e dão a ele essa prerrogativa de decidir pelo condomínio, Sim. mas ela é limitada. Ela precisa ter aí o acompanhamento, e aí não só os condôminos, mas a gestão, o corpo diretivo, tem que estar atento, né, ao que o síndico, às decisões do síndico, porque às vezes são decisões que são tomadas fora da Assembleia, o que muitas vezes é errado, porque a Assembleia valida e dá segurança à própria gestão, né, a atuação do síndico aí no futuro, né, num eventual numa responsabilidade. numa questão de questionar também, né, Anderson? E até uma coisa muito legal, pegando esse gancho, que nós sempre falamos aqui que hoje mudou muito, né? Sim. E aí nós temos a figura do síndico da década de 70, 80. Ele dizia, eu sou síndico, eu posso, eu mando, eu decido. O cara falou que tinha até a salinha da justiça, né? Tinha. E aí, uma coisa que observou-se muito depois da pandemia, e eu reforço isso sempre, né? O síndico, ele está síndico. Ele não é o dono do condomínio. O dono são os moradores. Sim. E, na verdade, ele tem que se submeter aos moradores. A convenção sempre vamos dizer assim, o livro máximo de regra que ele vai seguir. E, doutora, o que se coloca é quando o síndico ele toma as decisões por ele. Uhum. E quais são as consequências disso? Em muitos casos, nós tivemos até um direct que chegou para nós no Instagram, e eu sempre falo para todo mundo, tiver alguma dúvida, tal, entra no nosso Instagram, que é aqui, @LTS Síndicos, deixa lá no direct, e nós vamos trazer um síndico que ele fez leis internas por ele e até cobra sobretaxas. Ele decide tudo. E o pessoal nos mandou falar assim, mas pode isso só porque ele é síndico? E aí a pergunta é, o síndico tem essa coisa toda ou as decisões que ele tomar, que estão fora da convenção, pode ser responsabilizado? Sim, toda e qualquer decisão que ele tomar, havendo consequências ou não, mas quando há consequências, né, ele vai responder por elas, né, quer seja criminalmente, quer seja civilmente, num prejuízo eventual que possa causar. E o síndico sempre tem que ter em mente que ele não está acima da lei, não está acima da convenção, nem do regulamento interno. Ele tem a obrigação de cumprir a legislação, né, sob pena de nulidade, porque aquele condômino que se sentir prejudicado, ele pode buscar o judiciário e aí, comprovando uma nulidade, uma ilegalidade, o ato, né, tomado, aquela decisão tomada pelo síndico, ela pode ser anulada, né? Qualquer acordo pode ser anulado. Sim, se houver prova de que houve ilegalidade, né, alguma nulidade no procedimento, né, um acordo, qualquer coisa,
qualquer coisa, qualquer ato do síndico, se ele agir com arbitrariedade, não observar os preceitos legais, ele vai estar sujeito a responder. Por isso que é bom, lembra do nosso episódio com a doutora Lidiane e com a Aline, sempre é bom fazer uma assembleia. Uma atualização da convenção e do regimento. Sim. Porque você coloca os pontos que são falhos, né? Você muda algumas coisas e coloca os pontos que são falhos. Eu acho que uma prerrogativa que eu acho que o síndico pode fazer é a questão de colocar algumas regras de uso, né? Que aí ele faz a regra, manda isso no grupo, informa os moradores e coloca aquilo funcionar. Por quê? Porque é uma regra de uso, é uma coisa que para organizar, tudo bonitinho. Agora, colocar uma regra e sair notificando e multando sem constar aquilo aqui no regimento interno, eu acho que ele é uma falha muito grande. Eu sempre faço uma separação, né? A convenção é aquele documento que tem todo o regramento o livro de máximo, constituição, né? Lá do condomínio, quando ele é implantado, quando ele é entregue pela construtora. E o regulamento interno já são regras de conduta do dia a dia, regras de utilização dos espaços comuns. E muitas vezes eles estão desatualizados. Até os condomínios recentes, quando vem, né, quando vem a implantação e é entregue para os condôminos, ele vem com um regulamento muito básico. Né? Na verdade, agora está meio que copia e cola, né? Isso. É que muda aí, no dia a dia. No dia a dia, aí o síndico, o corpo diretivo, os condôminos vão vendo a necessidade de uma atualização de um determinado espaço, porque é muito dinâmico. Então, você engessar, né, uma conduta de utilização, um procedimento, acaba retraindo o condomínio e não há um aproveitamento daquela área, de todo aquele convívio que os moradores podem ter. Tá vendo, pessoal? Legal. As informações, elas para condomínio, elas são bem grandes, tem muito assunto para falar. E eu queria aproveitar para agradecer você que tem nos dado audiência, que tem curtido o canal, que tem compartilhado, que tem se inscrito no canal e que tem apertado o sininho, né? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos, tá? Agradecer também, novamente, os nossos apoiadores, G5M, uma empresa de projeto, orçamento, mão de obra especializada, né? A GCali é uma cobrança humanizada, Mercado Baratinho, que hoje está com... a última vez que eu vi a atualização, está com 64 condomínios já, tá bem forte. A LD Tech, que é uma empresa de detetização, ela só detetização, ela limpa a caixa d'água, limpa esgoto, né? Faz laudo da limpeza da caixa d'água. E é uma empresa muito boa. A LTS Síndicos Profissionais, representada pelo nosso amigo Anderson Amaral, né? Uma empresa de sindicância, é uma empresa que tem inovado aí no mercado e está crescendo, tá, pessoal? Aqueles que quiserem procurar, pode buscar aí nos portais aí, e o Anderson, a gente tem deixado os contatos para que vocês possam entrar em contato com ele e tirar as informações e até contratar, né, se possível. A gente tem a Kit Gás Brasil, que é o Felipe, né, uma empresa de manutenção, reforma, reparo, instalação, tudo na área de gás, né? Eles vendem aquecedor também. Eles dão dicas também de uso, né, de consumo. A gente deu algumas dicas aqui no episódio com ele. Ele vai voltar aqui para falar mais coisas. E é uma empresa muito boa e tem um valor acessível para o condomínio, tá? A gente tem a Renew Tecnologia, que é a empresa do Lázaro, que é uma empresa de tecnologia, área eletrônica, rede, internet, câmeras. É uma empresa muito boa, eu sempre falo e torno a repetir que é uma empresa pequena, né, Anderson? Mas com know-how para empresa grande. Ele tem pego umas empresas grandes aí e tem apresentado um ótimo trabalho. Inclusive, ô Lázaro, queremos você aqui de novo para falar das novas atualizações e para você trazer aquele vídeo da instalação que você fez lá em Santos, né? Isso seria muito legal. E a gente tem o lazer, né? A gente vai trazer mais coisas aí sobre lazer. A gente tem a Estação 80, né? Hoje é uma casa de show, inclusive tá aí para vocês verem, é uma casa de show muito legal. A gente foi visitar, lá cabe mais de 6.000 pessoas, né? É muito bonita essa casa de show. Ela tem um espaço
grande, ela tem uma área coberta, área livre, tem lugar para ir com a família, tem vários bares, né, dentro da casa para você não ter aquele aperto ou fila para você comprar qualquer coisa. E, tem atendido muito bem a cidade de Mauá. Fica ali na Avenida Portugal, número 80. Da outra vez eu tinha falado corrigido, mas era porque eu tinha falado 60, né? E aí eu corrigi que é o número 80 da casa. É uma casa muito legal. Logo, logo, pessoal, a gente vai ter novos sorteios de ingresso e que a gente vai jogar isso pro Instagram, tá? Então a gente vai falar desses sorteios e vamos jogar para fazer o sorteio no Instagram. Pessoas que estão inscritas no canal e inscritas no Instagram do Em Questão Cash e da LTS, tá, pessoal? E é muito legal. E a gente tem feito essa parceria com eles e tem dado muito certo. E agradecer novamente aos inscritos que têm subido aí no canal, 4.100, já quase 4.200, né? A gente tem 2 meses, né, Anderson? Pô, estamos crescendo. Parabéns, parabéns, sucesso, e você não viu? poderia faltar dessa parceria. Tem todas as pessoas que acreditaram no que a gente... Eu acho que eu falo para o Anderson que nós não acreditamos em nós mesmos. Né? Mas é que condomínio tem muito assunto e a gente está tentando mudar isso, porque você falar muito a parte jurídica, para quem conhece, é fácil. Ou a técnica de gestão, né? Às vezes não abrange e não aquilo chega. que não chega ao... Não chega para o morador da forma final, que é. Que é o condômino, né? E assim, eu sempre falo que alguns, não é todos os podcasts, eu tenho assistido alguns aí, tem alguns que eu tenho usado como exemplo, são maravilhosos, né? Tem pessoas aí muito engajadas em ajudar o morador, mas quando ele começa a trazer questões jurídicas, o morador se perde. A gente escuta o cara falar assim, Luciano, tem que falar o português. Você tem que explicar isso. É que nem questão de você falar assim do regimento interno. Se não tiver bem explicado, o cara não vai entender. É por isso até que o Em Questão ele está tendo aí essa audiência que nos assusta mais positivamente, justamente porque nós queremos falar, na verdade, para o condômino, né? Que é ele que tem que ter a visão de que ele manda no negócio. Por isso que nós falamos tanto daquela figura do síndico, como nós estávamos falando do cara lá, o síndico da década de 80, 90, eu sou o síndico. Não. Mas, Fala, doutora, pode falar. Mas que fique claro, o condômino muitas vezes precisa do puxão de orelha. Sim. Né? A gente quer aqui trazer vocês, com toda essa, né, essa audiência que vocês estão tendo, trazer o esclarecimento dos direitos que o condômino tem, que muitas vezes ele não sabe, mas também deixar muito claro que viver em condomínio é viver em sociedade, respeitar o próximo, e muitas vezes tem que ter o puxão de orelha. E nós falamos isso no outro episódio, doutor, aqui. Eu sempre falo, 90% dos problemas do condomínio, de viver em condomínio, esbarra numa coisa que é simples, que é a educação. Né? E a questão, assim, a pessoa também confunde educação com cultura. Nem sempre aquela pessoa que tem curso universitário, tem uma condição financeira melhor, ela é educada. Sim. Às vezes, né, muita gente fala assim, o pessoal do interior é bronco, é chucro, mas é muito educado. Então, eu acho que... O que a senhora acha da visão que eu tenho? Também é essa questão educacional? É a educação e o respeito com o próximo, né? Você aceitar que nem tudo é visando o seu interesse individual, e sim, sempre, o coletivo. Não, mas você tem casos, né? Eu falo que é sempre aquela minoria que faz um barulho gigantesco. Tem tempo. Nós sempre falamos, a pessoa tem tempo. Tem tempo para ficar né? causando, tem tempo para ficar falando, mas não tem tempo para ajudar o próximo. E isso é ruim dentro do condomínio, porque eu falo que uma laranja podre no meio das outras, ela estraga todas aquelas laranjas, ela estraga. Se ficar muito tempo, ela estraga. Por quê? Se você não tiver uma pessoa ali batendo, mostrando realmente o que ela está fazendo e como está sendo feito e as notificações, Mas nós falamos aqui tanto as pessoas confundem transparências com roubo.
Né? Muito síndico, quando alguém fala, você não é transparente, você tá achando que eu tô roubando? Não. A transparência é isso que o Luciano colocou, o que a senhora tá colocando de informação. Quer dizer, hoje o síndico que é transparente no sentido de que informa todo mundo, não traga para si que eu sou o síndico, eu mando, não falo com ninguém. Às vezes, muito síndico que não tem tantos anos de janela, igual nós, ele fica coado no sentimento interno de que eu não posso mostrar que eu não sei. Gente, nem nós, que eu tenho mais de 20 anos de condomínio, eu falo, eu aprendo todo dia. Não pode ter isso. Chama o corpo diretivo, passa para os seus moradores. Olha, 80%, eu estou falando um número aqui aleatório, mas eu arrisco a dizer, acho que 80% dos problemas desse tipo de conflito de gestão do síndico com, né, no condomínio, com os moradores, é evitado pela antecipação da informação. Sim. Você antecipando a informação, nem que seja, olha, amanhã não vai ter água, vamos fechar a caixa d'água, fechar a água para a limpeza da caixa d'água. É uma informação simples, eu estou dando um exemplo aqui bem, né, simples, mas aquele condomínio, aquele morador, ele se sente importante, falou, poxa, ele está dando uma satisfação, entre aspas, mas não, é obrigação do síndico dar essa informação e essa transparência no dia a dia. Sim. Isso minimiza em muito os problemas dessa natureza. E aquele caso aquela pessoa que vai fazer barulho, ela não gosta dela mesma e ela vai continuar fazendo barulho. Porque eu estava até, a doutora, não sei se você assistiu, a gente trouxe a doutora Ana Carolina, ela faz um programa na Record, que é o Doutora Condomínio. Então, provavelmente, os moradores que têm conflito ligam na Record, solicitam ajuda e a Record vai lá e faz uma gravação. Então, tem casos de que a mulher não gosta dela mesmo e briga com os outros. Porque uma implicância gratuita. Ela contou histórias aqui de uma reportagem que passou, que a moradora apanhou, né, Anderson? Ela apanhou, elas brigaram lá, o morador apanhou, e aí ela alegou que essa moradora chamou a reportagem para ir lá para ter essa conciliação, né? E aí, quando se foi ver, não tinha nada a ver com a moradora que bateu nela. Era ela mesma a pessoa que estava causando. Chamou é a causadora do conflito. Né? Então, é ruim isso. A pessoa tem que saber saber o espaço do próximo, saber o espaço dela e o espaço do próximo. Que a gente fala de educação é no geral, né? Então, é sempre aquela pessoa que eu vou falar o português, claro, mal amada, viu? Mal amada, ela não se preocupa com os outros, ela se preocupa só com ela. Então, ela acha que você é o errado de tudo, ela acha que você não faz nada certo, e é por isso que hoje a gente fez uma questão. Não é só por conta do síndico, é por todas as situações que acontecem, que abrange o condomínio, né? Então, o Em Questão, ele tem colocado essas informações hoje e tem melhorado bastante. Tem um morador colocando, né? Um morador de condomínio que a gente não teve o prazer de conhecer ainda, que está lá agradecendo a gente, que falando, pô, que legal essa gravação, explicou bastante, a gente está entendendo sobre condomínio, está entendendo sobre a situação. Então a gente está trazendo tudo, desde o início, doutora. Inclusive, para a gente poder deixar atualizado os nossos ouvintes, as pessoas que têm nos assistido, a gente vai trazer uma especialista aqui no condomínio, Em Questão Cash, para falar de compra de apartamento, para falar de Minha Casa Minha Vida. Ela é uma especialista. A gente falar sabe das armadilhas. Das armadilhas. Antes de comprar. Porque isso muitas vezes não é muito claro, né? O corretor... Então, começa dali, doutora. Porque isso começa dali, porque o Anderson participa da Assembleia, e Assembleia de Implantação, você sempre vai ter aquele cara que vai falar assim, ou é a vaga de garagem, ou quando você vai falar assim, vamos aprovar agora a cota condominial e vamos explicar o porquê desse valor. Aí o cara falou, não, peraí, o cara levanta a mão e é uns 10. Não, mas o vendedor falou para mim que a cota não ia passar de 200. R$200. É uma... E até eu uso exemplo isso na Assembleia. Pessoal, isso não é um condomínio social.
né? Não é um CDHU aonde ele não tem portaria 24 horas, não tem elevador, não tem uma série de coisas. Aí justifica ter uma cota de R$100, R$200. Infelizmente, vocês estão num condomínio onde vocês têm portaria 24 horas, custos de manutenção, elevador. E uma coisa que eu falo muito, Luciano, né, doutora Carla, eu falo assim, pessoal, parem da ideia de achar que é o endereço de vocês que faz o valor da cota. Indifere. Não. Na verdade, o que faz o valor da cota é o custo. Indifere se tá no Morumbi, se tá em Jundiaí, se tá no Japão. É o custo. E a pessoa sempre fala, não, mas vocês querem aumentar, vocês acham que eu tô nos Jardins? Daí você fala, não. E nós, da LTS, fazemos o quê? Nós fazemos planilha aberta. E teve condomínio que a pessoa, 60% desse condomínio gritou que o valor da cota era muito alto, era R$300. Por quê? Porque os vendedores, até explica porque nós vamos trazer aqui um especialista, o vendedor disse que ia ser R$180. E nós abrimos e falamos, vamos lá. E tem que ser muito didático. Então tá, vamos tentar reduzir, né, Luciano? E nós vamos lá. Vamos tirar o serviço de limpeza? Vocês levam o lixo, limpa a porta? Não. E fomos indo item a item. E aí eles entenderam que o valor que estava sendo cobrado não que é porque é o endereço. Era porque é a... Volto a repetir, é a informação, é a transparência, é a clareza, que as pessoas não vão ter. Eu falo, puxa, aí não tem jeito mesmo. É aquela continha de uma casa, uma administração de uma casa mesmo. Você tem a sua conta de luz, Sim. que você consome, você tem o seu telefone, sua internet, e etc, né? E é o que eu falo, a transparência que nós estamos falando da informação, né? Mostrar pro morador Sim. que ele todas as informações do patrimônio que é dele também. Entrando na deixa do Anderson, a gente fala de cota condominial, você tem condomínio que a cota, o condomínio não tem nada e a cota condominial é elevada, o cara paga 800, 900 pau de cota, né? Então o cara não tem nada dentro do condomínio. Qual a justificativa de pagar 900 pau? Né? Tem condomínio que hoje, que nem o meu caso, meu condomínio tem 14 elevador, tem piscina, tem edifício garagem, tem prestador. E olha que é o mínimo, viu? Porque Sim, se olhar lá, a gente tem quilômetros de extensão, né, diária, e a gente tem 4 pessoas na limpeza que trabalha puxado. São 3 prédios, 20 andares, são 4 de cada lado, 4 apartamentos de cada lado e 20 andares. Então, eles trabalham 20 aqui e 20 do outro lado, é 40 andares. Mas é a questão, é a gestão. É o que a LTS, ela se especializou muito nesses condomínios mais antigos. Como o Luciano falou, esses condomínios antigos, construídos no finalzinho da década de 70, é inconcebível você ter uma cota de R$900, ele não tem garagem, não tem salão, não tem nada. Ele abre a porta, entra, pega o elevador, tá na casa dele. Alguma coisa não tá casando É má gestão, ali, é má gestão. Isso impacta muito. E a nossa maior preocupação é justamente porque a grande maioria são pessoas mais velhas, aposentadas, não tem tanta a influência ali no seu dia a dia, e aí ela fica refém. Um poder participativo, e ela fica refém naquela história do molde que o síndico, ele faz, acontece, e por isso que nós falamos, é sempre bom, né, Luciano, ter um advogado junto, tá aqui, e nós falamos assim, a senhora é especialista nisso, né, especialista em condomínio, né, Luciano, e nós sempre falamos jargão aqui, quem faz tudo não faz nada. Então, assim, sempre bom estar com um advogado especialista em condomínio. Sim. Porque às vezes o cara fala... Uma boa administradora. Uma boa administradora, né? Com ética. Com ética, uma boa administradora vai auxiliar logo o síndico na gestão. A gente vai vir com a matéria de falar de administração. Sim, de administradora. Nós vamos convidar aí as maiores do mercado para falar disso. Né? A gente tem algumas administradoras aí que não trabalham da forma correta. Né, que não tem essa transparência toda. Não é todas, não vou generalizar. Mas toda a área, né, seja ela qual for, a gente sabe, tem
pessoal que trabalha com ética. né? Doutora, a gente Dentro a gente visitou um empreendimento, não vou poder falar o nome, até porque não foi liberado ainda, a gente está marcando uma reunião com eles, mas eles já fazem um croquis de quanto que vai ser a cota e o que vai ser gasto. Eles já detalham. Você vai comprar a unidade lá, que é a unidade de alto, médio padrão, eles é alto e média, é médio e alto padrão, Médio né? e alto padrão. Médio e alto padrão, eles não têm baixo padrão. Então eles já colocam para você cada valor destinado e o valor da cota Sim. por unidade. Muito legal, você já compra o apartamento sabendo quanto você vai Sabendo. pagar. Realmente, porque parece que acho que no contrato, né, Anderson, já tem as prestações de Sim, serviço. o legal é aquilo que nós estamos falando, né? Se fala muito em transparência e as pessoas confundem que a palavra transparência está qualificando ela de ladrão ou não. Não, a Não. transparência de saber o custo real das coisas, E né? nesse caso, nem sempre, pessoal. Ali, quando a construtora coloca aquilo que vai ter as empresas, que ela vai apresentar para você um síndico que vai estar ali cuidando disso, não é esquema. É porque é para seguir já o padrão que ela já colocou. Sim, Né? e assim, na hora que o condomínio é entregue, eu sempre falo, né? Tá entregando um ônibus já andando, tá trocando pneu com o ônibus Porque rodando. né? Então, A gente- lógico, na hora que a gestão entra, que os condôminos, os moradores assumem a propriedade ali, a sua unidade, é todo feito um trabalho, e aí é o papel do síndico rever os contratos, rever a previsão orçamentária que, a princípio, por obrigação, né, legal, a construtora teve que já dar esse primeiro start, Sim. e aí, no decorrer do primeiro ano, né, 6 meses, primeiro ano, fazer as adequações, reavalia reavaliar. reavalia essa previsão orçamentária. Em Isso. geral, pelo menos nas nossas participações em implantação, nós sempre vinculamos e fazemos constar isso em ata, que vamos revisitar em 4, 6 meses, que é Isso. para entender a vida, A né? dinâmica, A né? dinâmica, E a né? necessidade. Às vezes, a construtora fala, olha, aqui precisa de 4 funcionários. E, de repente, 2 atende. Ou não, Ou não, precisa de 8. É. Então, precisa rever e só com o tempo, né? Morando ali, com a ocupação efetiva, né? Do pessoal, para poder por isso que saber. nós falamos que a implantação, ela não é o primeiro ano só. Você só vai entender este condomínio de fato a partir do 3º ano. O primeiro ano, o condomínio ele tem picos de ocupação. Se é condomínio de investidor, pode ficar 6, 7 meses. E tem uma demora, né, da Demora. incorporadora para poder fazer o pagamento das cotas, né? Que às vezes é muita unidade, ele tem que disponibilizar aquela verba, porque vai fazer uma movimentação muito alta de grana da conta, né? Para poder pagar a cota. Agora, até uma questão, doutora, que tem algumas construtoras, não são todas, que elas meio que exigem, e isso, a pergunta é jurídica, né? Que até ela vender aquela unidade, ela vai pagar 50% do valor. Isso pode? Então, isso é uma questão polêmica, né? Algumas construtoras, na hora de elaborar a sua convenção, coloca isso como regra. Mas é discutível, né? Pode ser, sim, de repente, né? Os moradores podem, os questionar. moradores que se sentirem, Sim. peraí, né? Sim, com certeza. Ele tem todo o direito. certeza. Falando engraçado, que nem da outra vez que eu falei, a doutora falou assim, nossa, como você falou, eu falei assim, é uma abominação jurídica isso aí, né? Não, porque nós recebemos também alguns olhar condomínios que olhar falam... para o próprio umbigo. A construtora, ela vai vender, né, lá as suas unidades, enquanto ela não vender, ela tem que arcar com a sua cota da unidade em que ela é proprietária, igualmente aos demais, né? Independente se ela não utiliza ou não, porque há essa justificativa, né? Mas eu não... É uma empresa que não usufrui das áreas comuns e toda a estrutura do condomínio, então isso justificaria pagar
com esse desconto, mas isso não é verdade, né? E aquele investidor que está pagando certinho, mas que está esperando uma alocação. E aí, assim, aí o cara faz um negócio desse, que nem a gente ouviu uma história aqui, o cara vai lá e coloca lá no contratinho dele lá que ele vai pagar 50%, aí na hora que vai ter a assembleia de eleição do síndico, ele vai lá e volta para colocar o síndico dele. Que tem casos assim também. Sim. Né? Porque o cara tem, a incorporadora ou a construtora tem 50% das unidades ainda para vender, e aí tem aquele pessoal, uma assembleia de sindicância, de eleição, de reeleição ou de eleição, vai lá e vota no cara que Mas o importante é que os Porque a gente tem um caso desse, né? Não, nós já tivemos um caso desse, mas o importante é que o morador pode se juntar e falar, peraí, né? Sim. Porque, querendo ou não, nós estamos olhando unidade, né? A senhora mesmo colocou quando falamos de inadimplência. A dívida é a unidade. Sim. Então, essa questão deixa da pessoa física ou jurídica. Quer dizer, para próprias convenções, né? E tá aqui a senhora, que é especialista, o rateio se dá por quê? Pelo fração ideal. Fração ideal da unidade. Então, se todas as convenções falam que ela é dividido proporcionalmente pela fração, então tem que ser para todo mundo. Porque assim, o Código Civil, ele estabelece que o rateio é por fração ideal, exceto se a convenção estabelecer de forma diversa. Sim. Então, tem convenções que estabelecem, não é por fração ideal. É coeficiente. Por unidade por coeficiente. Ou qualquer outra base de cálculo. Eu peguei muitas disso. E isso, ok, é legal, porque o Código Civil permite isso, né? Se a convenção estabelecer de modo diverso, o que vai prevalecer é o que está na convenção. Doutora, dá para dar uma explicação rápida para o pessoal entender o que é fração ideal? Fração ideal é a metragem do seu condomínio, a metragem da sua unidade. Então, você comprou um apartamento de 50 metros quadrados, você tem a fração calculada em cima dessa metragem. Sim. E mais um pouquinho da área comum, porque a área comum é de todos e aí também há um pouquinho lá, uma fração para agregar essa área. Os mitos é assim, você paga mais porque você usa o elevador, você paga não sei o que lá porque você usa não sei o que. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Há discussões, mas a cobertura paga dobrado? Paga, né? Tem condomínios que cobram assim, né? Esses dias atrás, dessa forma. uns amigos meus, a gente debateu esse assunto sobre cota condominial. Por que um apartamento de 117 paga um valor maior e um apartamento de 60 metros quadrados paga diferente? Porque a área comum é a mesma. A área comum é a mesma e é assim que está estabelecido no Código Civil. Foi o que eu falei para eles. Muitas vezes é o que está estabelecido na convenção. O que pode ser mudado é a convenção. De repente, a convenção fala, não, vai ser tudo por unidade. Porque o que eles alegaram? Eu já pago o imposto da minha unidade pela fração do tamanho dela. Sim, o IPTU. O IPTU. Mas eu falei para ele, o IPTU não tem nada a ver com a cota de dentro de manutenção da área. É como se fosse um IPTU da sua área lá dentro, porque você tem um espaço maior. Né? Então, meio que debateu isso aí, e assim, é que vai a casos e a casos, né? Tem condomínio que eu sei que a cota é tudo igual, mesmo o cara tendo uma unidade maior. Na verdade, assim, até é polêmico, porque você vai utilizar as áreas comuns da mesma forma que uma unidade que tem uma metragem menor. Às vezes, uma unidade maior mora uma pessoa e uma unidade menor mora 5, quem vai demandar mais da área comum? Em tese, tá? Não estou aqui fazendo... Então, polêmico. É polêmico. De novo, cada caso é um caso. Para ajustar isso, mudar a convenção, porque o Código Civil permite. Só que aí entra naquele embate. Quem tem as áreas maiores, muitas vezes são unidades em número menor. Então, às vezes, na votação, acaba não conseguindo alterar a convenção, porque exige o quórum lá qualificado dos 2/3 para alterar.
Então, Isso, eu sei é porque ficar... passa, né? ainda mais Ó, nos prédios antigos. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Tá acabando. Não é possível Tá isso. acabando já? Agora que nós estamos começando... Toda vez Agora é a que mesma esquentou, coisa. agora que esquentou a conversa. Não é possível. Eu tenho que ser polêmico. Tá acabando. Não, nós temos que falar com a produção para dar mais horário para nós. Desse jeito Mas ruim. eu queria, antes da gente continuar, pra gente não perder o fio, eu queria agradecer o Elaine. A gente fez uma propaganda dele que ajuda crianças carentes, lembra, Anderson? Do McDonald's. Cara, ele ficou muito feliz, muito feliz. Ele me mandou alguns vídeos, a gente vai postar isso no próximo episódio, porque eu vou pedir o vídeo para ele dele levando as crianças no McDonald's. Ele faz uma ação social que ele pega o pessoal das comunidades, pessoal que nunca baixa renda, ele capta esse dinheiro e leva as crianças no McDonald's. Assim. E ele divulga tudo, a lista, divulga as fotos das crianças, criança com deficiência, e é muito legal. Ele me agradeceu muito, ele até chorou, cara. Porque eu falei para ele que uma ação social ela é sempre bem-vinda, a gente tem que participar. Eu acho que todas as pessoas que têm condições de participar e ajudar e divulgar, seria muito legal isso. E não é o que acontece. A gente sempre vê que uma ação social dessa, ela não vai para frente porque não tem, né, divulgação, apoio, né? não tem Eu sei apoio. que nós temos muitos problemas do dia a dia, mas ajudar o próximo... Então eu queria agradecer o Elaine, eu queria dizer para ele que o Em Questão Cash ainda continua aberto e vai continuar aberto para ele, né, para que ele possa divulgar e a gente possa falar da ação dele. Eu não coloquei vídeo agora agradecendo, porque eu quero colocar todos os vídeos que ele me mandar referente ao passeio com as crianças e divulgar aqui. A gente vai sempre divulgar, ele sempre faz ação. Ele tá com uma outra ação também, que eu tô pegando as informações, que é de uma criança que precisa fazer, eu acho que ou é uma cirurgia ou comprar alguma coisa, e o valor é elevado e a família não tem condições, né? Inclusive ele passou meu telefone para essa pessoa, para a gente poder estar conversando e colocando no fazer uma campanha. Bacana. Isso muito legal. A gente também vai estar tentando trazer aqui uma ONG de animais, porque condomínio tem muito. Doutora, foi semana passada, semana retrasada, ou não lembro se foi no comecinho do mês, teve um gato que morreu no meu condomínio, caiu da janela, ele caiu lá do quinto andar. E ele tava com uma proteção eu não sei o nome daquilo lá, é uma proteção na cabeça. Colar. A proteção, e provavelmente aquilo tirou a habilidade dele. Quando caiu no chão, ele não teve... Quinto andar? E aí, assim, tem que notificar e multar o morador por isso. Até porque teve uma morte de um animal e ele não pôs a tela de proteção e deixou a janela aberta. É pior ainda. E sorte, doutora, que não caiu em cima de ninguém. Sim, porque poderia, né, ter causado pelo um mal peso maior aí. Então a gente quer trazer uma ONG aqui, até para que a gente possa deixar claro para os moradores algumas situações, né? Para poder essa ONG ajudar também os condomínios. Então a gente tem feito umas divulgações aqui que não é só falar de regra, é ajudar mesmo. A gente tem essa intenção de ajudar mesmo. A gente passou por essa dificuldade, eu mesmo passei por essa dificuldade. E é muito difícil quando você vai buscar informação e o cara te passa o que ele acha que você tem que saber. E o resto ele guarda para ele. Isso é muito ruim. Então a gente tem feito isso. Eu agradeço você e eu quero vocês para participar de mais. É uma pena, né, que tá acabou, mas isso é sacanagem. Não, e eu tenho que ouvir 50 minutos. A produção falando aí, fala, olha, já deu. Não, então, mas aqui é muito bom o programa, tá ficando muito legal, é bastante informação, é bastante... O assunto não se esgota, né? Não, condomínio, eu falo que condomínio é um mundo muito louco. Todo dia tem novidade nos condomínios. E doutora, vamos segurar um pouquinho esse assunto a parte jurídica, a parte de condomínio, que a gente fala de regras, esse negócio. Teve alguma coisa engraçada que você não se aguentou, doutora? Que você teve que escutar aquilo, engolir e responder? Já teve alguma questão assim? Agora você deveria ter me perguntado antes para eu ter isso. Pensado, porque né? agora, é muita coisa, né? Agora, para pensar assim, logo de pronto,
Não vou conseguir. Não, eu tive uma coisa. A doutora não quer se indispor, né? Entendemos, né? Não, a doutora falou, lembra? A doutora Ana Carolina falou que ela até é engraçado porque ela falou uma coisa que ela, quando aconteceu, ela queria dar risada e não queria, virava pro lado e não dava risada. Não, acontece, doutora, não tem jeito, acontece comigo também. Aconteceu uma situação que, graças a Deus, foi com uma família que eu tenho muita amizade e liberdade de falar besteira para eles. E aí foi muito engraçado, que foi uma situação, eu não posso falar o que aconteceu, mas era uma situação que estava na sacada, de madrugada, e o morador de cima estava escutando tudo e estavam gritando e mandaram o vídeo para mim. Aí eu falei assim, e foi a mulher desse rapaz que mandou para mim, e ela falou assim, olha, Luciano, pelo amor de Deus, como é que pode uma pessoa fazer um negócio desse na sacada? Aí eu falei assim, onde você tá, seu marido? Ela falou assim, tá lá no quarto. Então, vai buscar seu marido lá, vai ficar... E ela rachar o bico e falar assim, meu, você não presta, você não presta, mas é desagradável, foi desagradável, porque depois que eu notifiquei, a moradora teve a cara de pau de falar assim, por que eu fui notificada? E eu falo assim, você sabe o que você fez na sacada? Esses casos assim, né, me puxando a memória, a gente sempre vê essas situações, né? Esses condomínios clubes que tem cinema, tem algumas áreas comuns que propiciam determinadas, né, spa. Então a gente acaba tendo notícias dessas essas questões, essas coisas, né? E o pior de tudo isso é quando você se depara com aquele pai em que a filha está, né, fez algo que inapropriado, vamos dizer assim, para o local, né? Porque e ainda discutir, assim, lógico, opção de cada pai, de cada pessoa, enfim. Mas acaba expondo mais ainda, né, o seu filho, a sua filha, a uma situação que está ali, está posta. Né? Isso é que teve um condomínio nosso que teve esse problema. Nós tratamos com toda a seriedade, chamamos, notificamos, porque na verdade, eu sempre falo, era um tripé de coisa errada, né? A gente tem que só não te cortando, a gente tem que tomar muito cuidado com a LGPD, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque muitas vezes são os menores. As pessoas então não entendem isso. Então tem que tomar muito cuidado na abordagem, isso, né? Já falei, por isso que o Em Questão tá nisso, porque quando a pessoa fala assim, aconteceu um negócio, eu preciso das imagens. Não é assim. Você quer vir ver a imagem aqui, eu te mostro a imagem. Fora disso, eu não posso te passar essa informação. E esse caso que eu tava dizendo, assim, foi muito pior. Porque era menor, o namorado era maior, estava dentro da piscina... Não estava nadando, estava num horário que a piscina teoricamente está fechada e os moradores, alguém filmou a ação da sacada e colocou num site. Eu fiquei sabendo disso. Aí, o que é o pior? Você chama e o pai veio rasgando em cima. E porque casal separado, tudo. E olha que tripé Primeiro que a piscina, a área estava fechada, todo mundo sabia, não deveria estar lá. Segundo, é menor. Se permitem, né? Nós não, de novo, o síndico, o corpo diretivo, nós não temos nada a ver com o problema familiar de cada um. Mas olha o tripé que isso. E a família se mudou, porque você imagina, colocaram isso num site aí. E o pior, a mãe queria processar o condomínio pelo vídeo que colocaram. Nós nem sabendo onde que era esse site. Não. Então, assim, é muito complicado, né, Luciano? Que pena que... Uma pena que nós acabou isso aí. Uma sacanagem, mas nós temos que chamar a doutora. Não, então, mas eu vou contar uma coisa engraçada aqui que aconteceu há uns tempos atrás. Meu porteiro, ele faz ronda, né, no condomínio. E aí ele passando no corredor, o cara vinha com o cachorro, só que o cara vinha com o cachorro sem coleira, sem nada, e era um pitbull. Nossa. Só que eu tenho certeza que o pitbull não ia morder ele, mas a gente notificou, multou, tudo. Só que quando eu fui lá nas imagens na câmera, o porteiro tava na tela, lá em cima, já sabe quando tem a quadra e a tela de proteção da quadra?
Ele tava lá em cima e o cachorro passou direto, nem viu ele. Eu falei pra ele, meu, o que você tá fazendo assim? Não, você viu o Pitbull, ia me pegar. Eu falei, subiu a tela. Ele subiu a tela de proteção. Dúvida, deixa Na dúvida, é melhor eu ficar na tela aqui. Eu falei assim, ao invés de eu brigar com ele, eu comecei a dar risada. Ele falou, você tá dando risada, o cachorro vai me morder. Eu falei, não, meu, não faz essas coisas. É que tem pessoas que têm medo. Tem medo. Mas aí a gente fez o que tinha que ser feito e deixamos o morador orientado. Inclusive, hoje ele nem mora mais na unidade e ele já sabe que não pode. Sim. Que pena. Que pena. Nós falamos pela terceira vez, que pena. Esse negócio pena. Tá chegando e chegou ao Vamos final, lá, né? pessoal. Queria agradecer mais uma vez a audiência do Em Questão Cash. Queria agradecer você que tem nos assistido, que tem compartilhado, que tem curtido o canal, né? Que tem apertado o sininho para novos conteúdos. Obrigado você. Obrigado aos 4.100 inscritos no canal. Tenho certeza que vai crescer mais e mais. Eu tenho certeza que as pessoas estão se identificando com o nosso canal, que estão acessando ele porque sabem que essas informações são primordial para a vida num condomínio, né? A gente vai trazer a situação de falar sobre a compra da sua unidade, falar de Minha Casa Minha Vida, falar dos problemas que está acontecendo. A gente vai trazer muita coisa que eu sei que foi explanado em alguns outros podcasts, mas aqui a gente vai falar para você a realidade de como funciona. E queria dizer para você que está nos assistindo, que não se inscreveu, se inscreva no canal, né, Anderson? Se inscreva, curta, compartilhe e procure nós em todos os portais que a gente está aí para poder divulgar tudo que você perguntar, quiser saber, quiser colocar lá uma questão que queira que apareça no Em Questão Cash, a gente vai estar aqui. Direct, né? Manda no direct pra gente. Instagram. Logo terá telefone para você mandar a sua mensagem por Em Questão Cash pra gente poder estar respondendo aqui. A gente vai colocar aqui também uns videozinhos para que possa ser respondido. Tem uns negócios legais que a produção tem feito, que tá fazendo, né? A produção tem feito pra gente e vai fazer. E queria agradecer aos nossos apoiadores, a G5M, a GCalho, Mercadinho Baratinho, a LD Tech, a LTS Síndicos, representada pelo Anderson, a Kit Gás Brasil, Renil Tecnologia e Estação 80. Muito obrigado você que tem nos assistido e até o próximo episódio do Em Questão Cash. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.